Queridos amigos, queridos irmãos, temos hoje aqui a honra de contar com a presença de Dr. Mário Borba, que publicou recentemente este livro. Dá para ver? Vou botar na frente do meu rosto. Deu para ver, né? O meu está autografado, tá? Medicina no Evangelho. Quem é o Dr. Mário Borba? O óculos não está bom, doutor. Espera aí só um instantinho. A gente afasta. O autor está aqui conosco, é um cardiologista, médico cardiologista, gaúcho. Não sei se é Grêmio, não sei se é Inter, não sei se é Caxias, mas isso não importa, né? Importa é que ele veio aqui falar de coisas espirituais. Formado em medicina pela Universidade de Caxias do Sul, foi graduado em cardiologia pelo Instituto de Pós-Graduação de Medicina. Tá bom, doutor? Que aqui o currículo é vasto e extenso, está na orelha do livro, né? Para a gente não perder tempo em qualificações materiais, já que o livro está à disposição de quem quiser, na editora Larte Frei Luiz, na livraria Larte Frei Luiz, pela internet, ok? Foi editado pela editora Frei Luiz, e quem quiser, eu assisti a palestra, não sou Silvio Santos, mas eu vi, ao vivo e a cores, o Dr. Mário Borba lá no Frei Luiz, e digo que a palestra foi excepcional. Então, nosso convidado de hoje, a quem eu entrego a palavra nesse instante, Dr. Mário Borba, obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo ao nosso grupo espírita de estudos Paulo de Tarso. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado ao Cristo pela oportunidade, obrigado a todos que nos acompanham aqui. Como o Senhor nos ensinou sempre, saudando, né? Que a paz seja na casa de todos, que nos acompanham agora, que acompanharão, que permitirão que a gente entre nas residências, na sequência, então que a paz do Senhor seja sempre conosco. Eu vou apresentar algumas coisas aqui. Deixa eu ver. Eu vou compartilhar a minha tela. Doutor, posso começar com uma pergunta? Pode, certamente. Todo livro tem uma história, né? O senhor poderia nos contar a história de como esse livro surgiu na sua mente, esse título, os assuntos que o senhor desenvolve nele, os capítulos, associando partes da medicina a passagens do Evangelho? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos... perdão. Deixa eu sair aqui, depois a gente volta. Esse livro, na verdade, ele tem uma história muito curiosa, né? Eu comecei a escrever esse livro com anotações esparsas, assim, dos trabalhos mediúnicos, dos insights no consultório, de informações, de estudos. E aí eu fui anotando, isso começou em 2011, e até que depois, mais adiante, no final de ano de 2015, eu já um pouquinho, como vou dizer assim, cansado das festas de final de ano, usuais, e sentindo uma necessidade de me retirar um pouco das coisas do mundo, decidi não compartilhar as celebrações de Natal e de Ano Novo. Eram 2 feriadões enormes que tinha
era previsto assim que passássemos com a família e com amigos na praia, e eu senti uma necessidade enorme de ficar em casa e não fui. Levei a família até a praia, e fiquei em casa refletindo, e estudando, e lendo, e comecei a escrever e não parei mais. E foram 2 semanas, assim, realmente muito intensas, praticamente o livro todo foi escrito nessas 2 semanas. E depois ele continuou sendo recheado e complementado por textos, por pesquisas e por coisas que foram surgindo ao longo do caminho, até que em 2019 a gente concluiu ele, tivemos a felicidade de concluí-lo em 2018, alguma coisinha ali, que ficou para depois, mas 2018 a gente concluiu. E aí veio a pandemia, retardou um pouquinho a divulgação do livro, o surgimento do livro, e finalmente ele foi lançado aí, então, o ano passado. Por isso que tem, inclusive, esse conflito, né, e tem uma informação lançamentos, quem for olhar assim, que tá, o lançamento previsto, na verdade, era justamente no dia 1º de maio, lá no Lar de Frei Luís, né, e aí depois ele foi adiado para essa apresentação agora de novembro do ano passado, onde o Paulo César nos deu esse privilégio da companhia. Doutor, quando a gente fala de livro, a gente está falando de uma linguagem escrita. E o senhor está aqui conosco para trazer a sua palavra na linguagem oral. É muito distinto, é muito diferente? Como é que o senhor avalia as duas formas de comunicação para levar o conhecimento espírita, o conhecimento do Evangelho de Jesus? Eu considero que realmente a linguagem ela é necessária para esse estágio evolutivo que nós vivemos, né? Nós ainda precisamos dessas duas linguagens, a linguagem escrita e a linguagem falada, mas em breve a gente estará se comunicando mais pela linguagem do pensamento e dos sentimentos, né? Nós já estamos vivendo insights disso, né? São pequenos momentos que todos aqui seguramente já tiveram em algum momento uma comunicação, e a gente vê isso na prática, assim, é muito comum, naquelas brincadeiras que a gente faz com amigos, a gente vê principalmente em relação a homens fazendo isso, né? Se dando um tapa que em situações normais desmontaria um ombro, né? Ô, seu sacana, né? Né? Tava desaparecido, e dá aquele tapão nas costas assim, como diz assim, nossa, se encontraram 2 inimigos. Mas, na verdade, aquilo que está acontecendo fisicamente, que dá uma aparência de inimizade, e até verbalmente se fala assim negativamente, quando a gente vai ver o influxo que tem ali de pensamento e sentimento, é justamente o contrário. 2 grandes amigos se encontraram. Por quê? Porque a linguagem do pensamento e do sentimento supera a linguagem escrita, ou a linguagem falada, articulada. E o Então tom nós da voz, vivemos né? já esses insights assim, né? E o tom da voz, né? Como se É anuncia-se. todo um conjunto, né? Nós podemos falar a mesma palavra, articularmos a mesma frase em diferentes tons, mas a pessoa vai sentir o sentimento que a gente coloca naquilo que a gente está falando, né? Então a gente vê isso claramente para quando a gente conversa com um leitor né, quando a gente fala com alguma pessoa assim que seja surda e que faz leitura de lábios, tu percebe isso claramente, né? Ele percebe o influxo do que tu está falando. Ele fica lendo os lábios, mas o que ele mais percebe é realmente a linguagem não falada, né? A linguagem não falada no sentido de não articulada, mas a linguagem que segue junto com aquele fluxo de coisas, né? Mas então vamos apresentar então uma aqui. Deixa-nos ver aqui então.
Acho que agora não vai estar abrindo. Deixa eu ver se eu abro de novo. Acho que eu fechei antes, deixa eu abrir de novo. Mas então, esse livro, então, ele começou realmente em 2011, e é curioso porque esse título que me foi apresentado já em 2011, era um título assim que não... Quando eu comecei, não tinha pretensão de escrever um livro. Eu tinha apenas a ideia de fazer algumas anotações e talvez compartilhar com algum amigo, alguma coisa assim, né? Agora sim. Você consegue acompanhar? Vamos ver como é que tá. Conseguem ver aí a tela? Casa de Felipe, Medicina no Evangelho. Isto. Né? Ah, então, a prece, a oração já foi feita, né? Mas a gente sempre tem que render a homenagem ao Pai, agradecer ao Pai e pedir que todos que nos ouvem estejam de corações, mente e espírito voltados para o Pai, para que possamos nos conectar com o Pai, para que aquilo que é falado seja falado e compreendido pelas vias do coração, da mente e do espírito. Eu começo destacando que esse livro ganhou um grande peso e realmente eu passei a perceber da importância do livro, principalmente no meio médico, e o Paulo César destacou a questão do currículo. A gente procura não valorizar o currículo, mas no meio médico sabemos que isso é muito importante e ainda é muito valorizado. E eu agradeço aqui estão os dois prefacistas do livro, o Dr. Roberto Sporcati, nosso querido amigo, irmão aí do Rio de Janeiro, e o Dr. Fernando Lucchesi, cirurgião cardíaco aqui da Santa Casa, chefe da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, pessoa também muito conhecida na Sociedade Brasileira de Cardiologia, assim como o Dr. Sporcati, que já foi presidente, inclusive, de congressos brasileiros, presidente da Sociedade de Cardiologia do Rio de Janeiro várias vezes, né? E quem é uma pessoa que a gente tem um respeito e um carinho enorme. Quando esses dois queridos amigos leram o livro e se admiraram, eu também fui lá reler o livro até, porque eles fizeram comentários que eu nem tinha me dado conta que isso estava no livro. E aí eu realmente percebi que o livro tinha uma dimensão maior do que eu havia previsto, e a ideia é de compartilhar isso com todos mesmo. Além deles, eu tenho que agradecer aqui profundamente a esses dois senhores aqui, que são dois ex-padres, o Carlos Torres Pastorino e o Humberto Roden, né, a quem eu devo, assim, é incomensurável a gratidão que a gente tem por eles, por todo o trabalho que eles tiveram, por todo o enfrentamento das adversidades que eles tiveram para trazer o Evangelho de uma maneira mais palpável para o nosso meio. E eu vou fazer essa apresentação aqui, depois a gente pode aprofundar, mas eu quero deixar aberto logo em seguida aqui para a gente discutir um pouquinho a importância desses dois personagens, inclusive dentro do grupo de estudos referente, todos os grupos que estudam a vida de Paulo de Tarso, eles têm realmente uma participação muito grande para a compreensão dos textos evangélicos. Eu começo destacando aqui a figura do Carlos Torres Pastorino, que foi quem doou este aparelho de gravação, que hoje nós temos nos nossos celulares, mas na época isso aqui era uma raridade, e ele tinha disponível e doou para o nosso querido Chico Xavier, Francisco de Paula Cândido Xavier, onde ele gravou as vozes. Então nós temos ali a oportunidade, o privilégio de ouvir a voz de Emmanuel, ouvir a voz de André Luiz e de tantos outros que se manifestaram através da mediunidade psicofônica do Chico Xavier. Então, realmente é uma pessoa com quem a gente tem assim uma gratidão
que a eternidade, que a humanidade que ainda nem conhece o Chico Xavier, ainda a quantidade de pessoas que não conhecem esse sublime peregrino que esteve entre nós aqui, vai poder conhecer melhor e entender melhor a mensagem, entender melhor como funcionou o Pentecostes, que está narrado do Evangelho, graças ao Pastorino, que vislumbrou ali toda aquela maravilha que era participar de uma reunião mediúnica com nosso Chico Xavier. Aliás, antes disso, bom, depois a gente fala novamente também. E a outra coisa que a gente tem que lembrar aqui, o nosso Huberto Roden é um padre fora de série, né? Teve um enfrentamento assim magnânimo, os dois conviveram diretamente dentro do Vaticano com os textos sagrados, os originais, e o Roden começou a trazer de uma forma científica, ele fez o Novo Testamento de Estudos, foi a primeira Bíblia de estudos que nós temos grafada, foi produzida por ele, né? Então é um desbravador realmente muito grande. E olhem que interessante, o Roden foi visitar o Chico Xavier no dia 17 de dezembro de 1951. Né? Ele esteve lá no Centro Luiz Gonzaga, ficou lá alguns dias, quase uma semana, com o Chico Xavier, e veja que mesmo o Chico passando uma semana com o Roden, o Chico Xavier não conseguiu penetrar na aura do Roden. Olha que ser de altíssima evolução, né? Um poder de oclumência assim total que o Chico não conseguiu. Veja que o Chico escreve para a Sueli Caldas numa carta de 1º de janeiro de 52, né? A figura simpática do pregador católico, mas que não conseguiu ver se esposará os princípios da doutrina espírita. Olha só, não conseguiu vislumbrar o que ia acontecer com Roden. Mas olha que interessante, em outubro, né, de 1946, outubro de 46, o Chico Xavier escrevia também para a Sueli, dizendo que estava muito curioso pelos livros do Novo Testamento, pelos 4 livros do Novo Testamento que o padre Roden tinha escrito. E esse livro dos 4 livros do Novo Testamento só foi lançado na década de 70. 30 anos antes, o Chico Xavier já estava curioso pela obra que ainda não tinha sido materializada no nosso meio. Eu vou parar por aqui na nossa apresentação, depois a gente pode tecer mais alguns comentários sobre Lucas também, né? Mas nós vamos deixar aqui um tempinho para nós debatermos, né, um pouquinho e valorizar muito esses 2 desbravadores, né, são 2 brasileiros que traduziram pela primeira vez os textos sagrados diretamente para o português. Eu vou começar aqui falando do Pastorino e mostrar para vocês aqui um livro, esse aqui é um original. Sabedoria do Evangelho, eu ia falar dele, fantástico. Né? Então, esse livro aqui é o primeiro volume, esse aqui é um livro original, que vocês encontram isso em sebos, né? Esse aqui é o primeiro volume da coleção, são 8 livros, porque nós, todo final de fevereiro, início de março, a gente manda editar. Sabemos da ilegalidade disso, né? Mas isso aqui é uma preciosidade. O que o Pastorino fez? Né? Ele pegou cada evangelho, cada versículo do Novo Testamento, ele aparece em vários códices. Tem alguns versículos que têm centenas de versões diferentes, algumas chegam a ter mais do que isso, de versões diferentes. Eu não vou arriscar dizer aqui quantos, assim, mas eu já vi pessoas estudiosas que declararam que o mesmo texto já tem mais de 1000 versões. Não chegou a lá, mas centenas eu posso afirmar que sim, né, que tem diferentes códigos com pequenas variações no texto. Pois bem, o Carlos Torres Pastorino estava presente lá no Evangelho, ele conhecia o hebraico, conhecia grego, conhecia latim, profundo estudioso, colocou esses textos todos e comparou versão por versão. Versão por versão.
e ainda por cima juntou os textos sinópticos, os trechos que aparecem em Mateus, em Marcos, em Lucas e João, e colocou todos eles juntos, e faz uma interpretação considerando os diferentes traduções e diferentes versões dos demais textos. Então é um trabalho realmente hercúleo, com todo respeito a todos os estudiosos dos textos sagrados. Eu não conheço nenhum autor que tenha feito um tamanho trabalho como o Pastorino fez. Né? E depois com toda essa mente aberta. Ele foi um dos que largou a batina no Vaticano, né, quando o Gandhi não foi recebido porque estava com trajes inadequados. Né? Ele então se desliga do Vaticano, volta para o Brasil, e depois ele vai se interessar pelos trabalhos do Chico Xavier, vai conhecer e participa de reuniões mediúnicas lá em Pedro Leopoldo e também depois em outras casas, inclusive numa casa que a gente frequentou aqui em Porto Alegre também. Então, esse livro Sabedoria do Evangelho é uma maravilha para a gente ter isso. E o outro que a gente... Antes, abrir então para umas perguntas, se alguém tem perguntas do Pastorino ou considerações. O doutor Mário, você podia explicar com mais detalhes para os que estão aqui, para que vão ouvir a gente, o que seriam os evangelhos sinóticos? Realmente essa é uma pergunta interessante. A gente às vezes vai falando assim e se perde naquilo que a gente já está, né? Os evangelhos, na verdade, deixa eu pegar aqui voltar à apresentação aqui. Deixa eu localizar. Eu já passo direto para vocês. Não tem essa aqui, deixa eu... Já vou saber, porque o que são os evangelhos realmente, né? Os evangelhos, eles estão presentes dentro dos textos bíblicos. Né? Os textos bíblicos, eles são divididos em dois grandes compartimentos. Né? O primeiro e o segundo compartimento, que chamamos de Antigo e Novo Testamento. Eu não gosto dessa determinação, porque não são, na verdade, antigos, né? Nós nem compreendemos eles, são muito recentes, estão atualíssimos. Então, eu prefiro considerar Primeiro e Segundo Testamentos. Né? Então, o Primeiro Testamento conta toda a história dos textos sagrados até a escrita. Deixa eu localizar aqui. Pronto. Estava numa outra apresentação aqui. Ó. Conseguem ver? Dá para ver? Está pequenininho, mas dá. Tá. Aqui está toda a divisão aqui na coluna da esquerda do Primeiro Testamento, na coluna da direita o Segundo Testamento. Todos os livros que envolvem o Evangelho. Ou envolvem os textos sagrados que estão contidos na Bíblia. O Novo Testamento, ele contém todos esses que estão aqui na coluna da esquerda. Mas o Evangelho, realmente, são desses 4 livros aqui primeiros, que são as narrativas dos livros de Mateus, do livro de Marcos, do livro de Lucas e do livro de João. Esses 4 livros são os evangelhos, como a gente entende realmente. Né? Todo o restante que está no Novo Testamento não são os evangelhos, mas são um complemento do Novo Testamento. Os evangelistas são esses 4 autores aqui: Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4 autores, os 3 primeiros, Mateus, Marco e Lucas, eles são o que chamam de evangelhos sinóticos. Né? Sinóticos é aquele texto
em grego, o que quer dizer sim? Sim quer dizer junto, aquilo que associa, símbolo. O prefixo sim é aquilo que associa. Ópticos, de ótica, de visão, de perspectiva. Então, os sinóticos, eles são para serem lidos com uma associação de perspectivas. Por isso que eles são chamados sinópticos, porque a gente tem que associar as perspectivas dos três, Mateus, Marcos e João. Aliás, Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho de João, ele é um evangelho à parte, digamos assim, disso, ele não conta da mesma maneira, ele conta de uma maneira mais mística, mais esotérica, as passagens do Senhor, e baseada principalmente nas festas judaicas. Quando a gente não conhece os elementos festivos e não conhece, por exemplo, textos como a Mishnah, que fala sobre as festas judaicas, fica muito difícil de entender o Evangelho de João. Mas então, de todos esses textos que aparecem aqui, isso tudo está na Bíblia, somente esses que estão destacados em vermelhos é que são os evangelhos realmente. Doutor Mário? Deu para entender o que é sinótico, Paulo César? Todo mundo entendeu, gente? Se não ficou Sim. claro, por favor, a gente repete, nós estamos aqui, né? Nosso problema não é esse da repetição, a gente repete quanto for necessário. E tira dúvidas também, o questionamento faz parte, né? Se nós formos perceber assim, se a gente for ler atentamente, o Senhor ele não dá respostas, ele sempre faz perguntas. Então o Paulo César começou dizendo aí que ele é nosso guia e modelo, então vamos seguir o guia e modelo e fazer perguntas. O Pastorino, doutor, ele coloca nas suas traduções que testamento também pode ser traduzido como aliança. Isso. Aí o termo de uma primeira aliança e de uma segunda aliança, onde Jesus vem para completar a lei, né? E não destruí-la. Exatamente, né? Exatamente isso, né? Então, aqui nós estamos vendo aqui a coleção dos 8 livros, né? Esses textos, na verdade, nós temos muitas dificuldades de tradução nos textos, né? A aliança é uma tradução mais adequada para isso do que testamento, né? Mas ainda não é uma boa tradução, né? Ainda não é uma boa tradução, né? Porque a maioria das pessoas que leem os textos, eles ainda não fazem a verdadeira aliança. A não ser que nós fizéssemos assim, essa é a aliança de noivado e essa depois tem a aliança do casamento. Né? Então seria mais ou menos assim, né? Mas a aliança realmente é uma tradução mais adequada do que testamento, né? Mas são 8 livros belíssimos, 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 que a gente tem disponível no PDF. A gente edita esse PDF já há algum tempo aqui, que está disponível isso na internet, mas na internet está faltando alguns segmentos. Esses textos que estão disponíveis na internet estão faltando alguns segmentos do livro 7. Né? O 7º livro está faltando alguns capítulos muito importantes, inclusive. Então, nós temos editado esse livro e temos distribuído ele para todos que se interessam aí, sem custo, quer dizer, com custo só de manufatura, sem ganho nenhum disso aí, né? Então, quanto mais pessoas se interessarem, né, depois fala com o Paulo César, ele pode organizar aí do grupo de que tiver interesse, a gente manda para ele, vai ter somente o custo aí dos livros e postagem, porque assim, se nós formos fazer essa edição, deixa eu pegar aqui um livro, como a gente fez. Nós mandamos editar o livro, perdão, e ele ficou igual.
Ele ficou igual, tá? Porque o que acontece? Para tu colocar um PDF num tamanho de livro e com uma leitura de livro, isso é uma coisa meio impossível de fazer. Mas nós conseguimos aqui um editor, na época, que ele quebrou o PDF e conseguiu transformar o PDF em tamanho de páginas com fácil leitura. Né? E na época ele pediu, inclusive, é uma história muito curiosa, que ele pediu aí um valor bem exorbitante para fazer isso, e quando ele viu do que se tratava, ele fez de graça e ainda nos presenteou com o Talmud Babilônico, que é um livro também com um valor bem considerável. Ele nos presenteou essa relíquia de um Talmud e ainda fez de graça esse trabalho com os 8 livros. Né? Então, se nós formos editar esse livro, uma cópia só dos 8 exemplares, ele vai sair na faixa dos R$600. Se nós tivermos um número grande, a gente consegue otimizar a cópia e ele acaba saindo na faixa aí de uns R$250 a R$300, dependendo do número de pessoas interessadas. E aí depois tem mais o custo da postagem, né, do correio. Mas na internet se consegue. Esses livros assim, é difícil, mas se conseguem. Cada um desses livros, a última vez que eu pesquisei, estava na faixa de R$450. Cada um dos 8. Mas é um conhecimento que a gente tem que divulgar e realmente é um trabalho fundamental para a gente entender o que está no Evangelho e principalmente a leitura que se faz dos textos assim mais antigos, que não foram tanto valorizados, digamos assim, quando se foi feita a tradução realmente, né? Doutor Mário, o senhor falou do Talmud. O senhor poderia comentar, esclarecer, e o senhor acha fundamental se conhecer o Antigo ou o Primeiro Testamento para se entender o Novo? O Evangelho tem níveis de entendimento que a gente vê ali, o próprio Pastorino faz isso, né? Ele oferece cada passagem pelo menos 4 níveis de entendimento ali, né? Que é o nível físico normal, que a gente está acostumado a lidar, o nível energético e o nível mental e o espiritual. Então são ensinamentos assim que são de vários níveis, né? Eu sempre lembro, quando a gente está discutindo isso, aquela passagem de Emmanuel, né, que diz assim, né, que quando ele desdobra para as esferas superiores para estudar o Evangelho, ele se sente um crocodilo. Né? Emmanuel se sentindo um crocodilo, a gente imagina como é que é esse debate, né, no Evangelho. Né? Eu lembro de uma passagem que o Neio Lúcio ele desdobra e vai ouvir uma palestra ministrada por Paulo de Tarso. Imagina Paulo de Tarso esclarecendo uma passagem que ele escreveu, né? Imagina isso, né? Uma palestra esclarecendo o que ele escreveu no Evangelho, né? No Novo Testamento. Então é uma maravilha das maravilhas, né? Então realmente assim, nós no judaísmo eu estudo também judaísmo, eu estudo grupos de Cabala, eu frequento sinagogas, uso kippá na sinagoga e tudo mais. Então, nós costumamos dizer no judaísmo assim que cada frase da Torá, cada frase do Primeiro Testamento tem 70 faces. Quando a gente coloca a face espiritual na Torá, é 70 vezes 7. E o Evangelho eu coloco, sem sombra de dúvida, é o dobro disso. Então, cada frase, cada versículo do Evangelho, nós conseguimos colocar ali 1000 faces em cima do mesmo versículo. Né? Então, nessas primeiras fases iniciais, quando a gente não está seguro ainda do Evangelho, é importante que a gente fixe o conhecimento do Evangelho. Depois de fixado o conhecimento do Evangelho, depois que a gente conhece a obra do Pastorino, conhece a obra do Roden, conhece Emmanuel, né? Depois que a gente conhece o Humberto de Campos, aí a gente vai para um degrau posterior.
que é o degrau de entender o Primeiro Testamento, considerando o Senhor como sendo Adonai ou Hashem, que é assim que era traduzido Deus no Primeiro Testamento, né? Porque se nós formos estudar o Primeiro Testamento sem o embasamento do Evangelho, nós vamos nos perder. E para estudar o Primeiro Testamento, nós precisamos estudar em hebraico. Não tem como nós querermos entender o Primeiro Testamento sem ter um orientador ou pelo menos alguém que tenha algum conhecimento de hebraico, porque é impossível. Impossível. Para a gente ter assim uma breve noção, é dito, por exemplo, que Deus criou o mundo em 7 dias. Isso não é o que está escrito na Torá. Isso não está escrito. A tradução diz isso. A tradução está assim, mas o texto não diz isso, né? Então, o texto começa assim falando, e no princípio, né, Bereshit. No princípio não é como nós entendemos o princípio das coisas. Esse Bereshit, no princípio, não é, por exemplo, hoje nós começamos aqui, no princípio da reunião de hoje, o Paulo César fez uma prece de orientação. Esse princípio começou com Paulo César, sim, mas a reunião de hoje não começou hoje. A reunião de hoje começou no convite lá no Frei Luís. Então é um princípio que não é o ponto zero, a gênese, como a gente considera. Bereshit não é gênese, que é o surgimento de uma coisa, mas é o princípio de uma nova etapa que já vinha sendo anunciada anteriormente. Eu não sei se eu consegui me entender. Então, começa por coisas muito simples, muito básicas como essa, né? O sentido das palavras é completamente diferente, né? Então, o texto começa com Bereshit Bará. Bereshit seria no princípio, Bará formou, ou moldou, deu forma. Então, e depois ele está no singular. E no final ele diz que isso é Bereshit Bará Elohim, né? E Elohim é Deus no plural. El, ou Elohá, é Deus no singular. Elohim seria o plural de Deus, seria deuses. Então o texto começa falando em deuses e com ação no singular. Então tem muitos detalhes assim que sem o hebraico não recomendo entender, estudar o judaísmo antes de conhecer bem o Evangelho, conhecer bem o Novo Testamento, e aí na terceira etapa buscar alguém que conheça o hebraico e que oriente esse estudo do Primeiro Testamento. Ele vai clarear muitos textos do Novo Testamento, muito. Doutor Mário, tem algumas traduções que colocam Yahvé, Senhor dos Exércitos? Não, o nome de Deus, né, que foi traduzido para Yahvé, ele é escrito Yod, Rei, Vav, Rei. São 4 letras hebraicas, Yod, Rei, Vav, Rei, que são escritas assim para tu não conseguir falar. Então, porque a gente não fala esse nome. Então, é um nome que não é para ser pronunciado. Então, algumas pessoas traduziram isso e começaram a falar em Yahvé, que virou Jeová, né? Mas por desconhecer a maneira hebraica de falar, né? Então, o Senhor, que Emmanuel diz claramente no livro O Consolador, né? Todas essas denominações, Yod, Rei, Vav, Rei, Yahvé, Adonai, Hashem e outras tantas, inclusive Shavuot, né? Ele chama o Senhor dos Exércitos, é Adonai Shavuot. Adonai Shavuot é quando a personalidade ali está desempenhando uma coisa mais do conflito, né, do confronto. Mas não é um exército de guerrilheiros, como se diz, mas é comportamento de um exército. Como Emmanuel diz lá no prefácio do livro Há 2000 anos, né, nos movemos
tal como exército sob o comando das tuas determinações sacrossantas. É esse tipo de exército que é Adonai Shavuot, o Senhor dos Exércitos. E nós vamos ainda lembramos que no hebraico, né, no judaísmo, melhor dizendo, não no hebraico, no judaísmo, Deus tem 72 nomes. 72 nomes. E todos nomes de verbos, todos nomes de ações, porque Deus está sempre agindo. Não sei se era isso que tu queria saber sobre o Senhor dos Exércitos. Perfeito. É Adonai Shavuot, é isso aí. Mas então, antes de ir para o judaísmo, realmente precisa estar mais fixado no Novo Testamento e dominar e realmente conhecer melhor o Primeiro Testamento. Aliás, perdão, o Segundo Testamento, para daí ir para o primeiro. Parece incongruente isso, né? Mas começar pelo segundo para depois entender o primeiro, que a gente se perde. É mais ou menos assim, tem uma passagem do Evangelho, né, no Evangelho, depois que tu passa pelas explanações físicas, tu vai entendendo o simbolismo do que tem lá no Evangelho. Então, um dos simbolismos, por exemplo, é que a água é conhecimento. Né? A água é conhecimento. Então, o Senhor caminha sobre as águas porque o conhecimento dele estava muito acima do que eles conheciam. Por isso que ele caminha sobre as águas. E Pedro vai caminhar também sobre as águas. Vai caminhar não, caminha, né? Ele realmente caminha sobre as águas e depois afunda. Porque não estava com a mão no Cristo ainda. E aí depois ele fica com a mão no Cristo e aí ele para de afundar. Então é mais ou menos esse simbolismo quando nós nos dedicamos a estudar o judaísmo. Se tu não está com a mão no Cristo, tu vai afundar. Vai afundar. Precisa estar bem amarrado e bem seguro com o Evangelho. Aí sim o judaísmo vai complementar as passagens. E realmente dimensiona muito grande. Eu vou fazer uma passagem assim que a gente inclusive descreve no livro, né? Quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo, né? Ele fala isso na festa das luzes, que é uma festa judaica, onde os judeus celebram, né, a descida da luz para o planeta. E aí estão lá todos eles com os candelabros, né, com as menorás, fazendo homenagem, né, com as velas acesas, e ele diz assim, olha, o que vocês estão perdendo fazendo homenagem? Eu sou a luz do mundo. Aproveitem o tempo, venham a mim, conversem comigo. Então imagina um choque de realidade em relação a isso, né? Ele está lá no meio das festas, as pessoas celebrando Deus, né? Imaginando um Deus lá para cima do firmamento, para lá das estrelas, e o Senhor está ali junto com eles dizendo, olha, está aqui, sou eu. Né? Hoje nós acreditaríamos? Então é muito difícil. Não. Provavelmente não, né, Paulo César? Então, para eles, a gente diz, eles não reconheceram, mas não dá para reconhecer. Eu entendo muito tranquilamente isso. Né? Nós hoje temos dificuldade de reconhecer quando uma pessoa está falando coisas lindíssimas, puríssimas, está expressando pela boca de Deus, nós temos dificuldade de reconhecer. Imagina um andarilho igual a mim se dizer que é Deus. Então, é bem compreensível que eles não tenham tido essa compreensão. Né? Mário, mas no Oriente, os hindus, eles afirmam, eu sou Brahma, né? Uhum. Mas ali tem uma coisa que a gente tem que ter um certo cuidado em relação a isso, que é a pegadinha difícil da gente entender, né? Porque o que acontece? Nós vivemos no planeta, os ensinamentos são os mesmos. Não existe diferenças nos ensinamentos. Os ensinamentos que estão lá gravados no Antigo Egito, por Hermes Trismegistus, depois, mais recente, ali no hinduísmo, no budismo, no zoroastrismo, no Confúcio, em Lao Tse, é o mesmo ensinamento.
só que tem uma evolução muito lenta e progressiva em cada momento que isso vai acontecendo. Então, ali naquele momento do hinduísmo, era possível, era necessário fortalecer o ego das pessoas. Então, esse ensinamento ele está completamente acertado, mas ele vai fazer sentido quando tu compreender aquela passagem que o Senhor diz assim: eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior que eu. Porque ele diz: vós sois deuses. E realmente nós somos deuses, nós somos Brahmans. Mas esse Brahman que habita em nós, ele é menor do que o Brahma criador do universo. É interessante essa palavra criador, que é uma palavra que o Roden trabalha muito. Ele fala muito do que é criador e do que é criador. Deixa eu botar isso aqui. Doutor Mário, mas quando Jesus diz eu e o Pai somos um, a tradução mais correta não seria eu e o Pai somos uno? É interessante, né? Interessante. É que o que acontece? Quando o senhor fala isso, e aí que entra a beleza de tu estudar o hebraico depois. Né? E se nós formos ver, tem ainda um evangelho que a gente conhece muito pouco, que é o evangelho de Tomé, que é o quinto evangelho, que nós chamamos de Tomé, que o nome dele era Dídimo Thomas, do apóstolo Tomé, né, que estava lá junto, que nós conhecemos por aquela famosa frase do ver para crer, né? Mas tem muitas outras passagens belíssimas de Tomé. Então, quando ele fala várias passagens que complementam essa frase do Senhor de eu e o Pai somos um. Porque o que acontece? Quando tu vê um em hebraico é Aleph. Aleph é uma letra que ela tem um simbolismo enorme em relação à unidade. Mas é uma unidade, quando nós vamos ver o hebraico, eu não vou ter aqui, deixa eu ver se eu tenho um texto maior aqui para ver. Acho que esse aqui vai ter. Mas eu acho que não vai ter do tamanho suficiente que apareça. Não vai ter o tamanho suficiente para que apareça. Mas o 1 em hebraico é uma letra que tem uma trave no meio, que é uma letra Vav no meio, e tem um Yod, que é um símbolozinho que parece o nosso apóstrofo, né? Que foi traduzido nos textos do Evangelho para tio, quando o Senhor fala assim: a terra e o céu passarão, mas as minhas palavras não passarão, nem um tio da letra da lei será mudado e tal. Esse tio, na verdade, é um Yod que ele fala, né? Que foi traduzido apressadamente. Então, o Yod aparece aqui embaixo e aparece aqui em cima do Vav. Então, o Vav ele tem dois sinais gráficos. A letra 1, a letra de número 1, se chama Aleph e é composta por 3 sinais. Né? Então, esses 3 sinais é que vão representar a unidade de Deus. Então, quando ele diz eu e o Pai somos um, ele está falando um uno, sim, mas é um uno que não é nessa coisa que tu te unifica completamente. Vamos tentar exemplificar isso. Não é panteísmo, né, doutor? Não é panteísmo. Exatamente. Tu não te torna um co-criador universal. Né? Não é isso. Né? Mas tem a ver com essa unidade. E é interessante, né, que no Evangelho de Tomé tem um verso, não vou lembrar exatamente, acho que lá pelo número 30 dos versículos de Tomé, que Jesus disse: quando te tornares um, o que fareis? E quando de um te tornares dois, como procedereis? Então, ele dá a entender que é mais ou menos assim. Nós vivemos nessa vida dissociado de Deus, e aí a gente se unifica a Deus,
E quando tu te unifica a Deus, tu volta a ser 2. Por quê? Porque é uma coisa cíclica. Tu não pode perder a tua individualidade. Tu te unifica a Deus, mas tu não perde a tua individualidade. Então tem um momento da estrada evolutiva que tu passa que nem Paulo de Tarso. Já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Esse é o momento da unificação. Mas depois que tu te unifica, tu vai perceber que tu tá unificado com ele, mas tu tem a tua individualidade. Tu mantém a tua individualidade, tu continua sendo tu não deixa de ser tu. E aí tu vai ser um só, novamente. Com outro grau de consciência, uma consciência daí no nível cósmico, bem diferente da nossa ego-consciência que nós temos aqui. Mas então, essa questão ela é bem complexa, porque assim, se nós formos ver, de novo no hebraico, né, tem muito esse jogo do virar o 2, né, para se unificar. Né? Então, a letra Aleph, que corresponde ao nosso... Opa, nós estamos com uma queda de luz aqui. Vamos ver se nós... Tá igual aí? Tá. Ah, muito bem. Nós estamos aqui enfrentando uma sequência de temporais aqui no Rio Grande do Sul, né? E tivemos agora há pouco uma queda grande de energia aqui num transformador que estourou, mas aqui em casa desta vez não foi afetado. Semana passada nós tivemos por 2 vezes afetadas, mas dessa vez não. Estamos aqui protegidos. Se der problema, daí a gente vai para o celular e vamos até onde vai, tá? Ou até onde vai a bateria também do computador aqui para a apresentação. Mas então, na letra, no hebraico, o 1 é o Aleph e o 2 é o Bet. O Bet que representa a casa da gente, que representa que é a letra que inicia o Primeiro Testamento, Bereshit, né? Então, quando a gente une o 1 e o 2, em hebraico a gente faz a letra A e B. AB, em hebraico, é pai. Pai. Né? Abba é paizinho. Então, o pai Abraão, né, olha, ó, isso, alguém colocou ali, muito bem. É exatamente essa letrinha aí. Obrigado aí, eu não vi quem é que postou. Deixa eu ver aqui na mensagem aqui. É isso aí, essa é a letra Aleph, aí que é o que está nas mensagens aí, exatamente isso. Tá? Se achar o Bet e botar do lado ali do Alô, tá me ouvindo agora? Então, muito bem. Estamos com esses problemas aqui temporais aqui, mas não paramos, seguimos em frente, né? Então, eu não vou poder acompanhar aqui as projeções, aí se alguém puder colocar ali depois. Então, o Bet, que é essa linguagem
Assim eu estou na posição certa ou assim que vocês me veem melhor? Tá bom? Assim tá bom. Tá bom. Sim, Tá perfeito. Tá? Então, o que acontece? E aí a gente faz A e B da Ab, que é a palavra que exprime pai, Abba. Ou Ab, né? Abba, que nós traduzimos, alguns já devem ter ouvido aí falar da oração do Pai Nosso, Abba Una, né, que é uma oração que usa também o hebraico e o aramaico, Abba, né, na verdade não é pai, é paizinho, ou papai, se preferirem, né, mas é um jeito mais carinhoso do que o pai, como a gente fala. Mas eu eu tinha deixado ali também ali, aproveitando que eu também já estava perdido no tempo aí, né, eu não posso deixar de citar a leitura do Roden, que eu acho assim fundamental que nós conhecemos, né, o padre Huberto Roden. Esse contato com o Chico foi maravilhoso. Ele não é um autor, digamos assim, muito bem quisto no meio espírita, porque ele teve algumas divergências pontuais bastante fortes com alguns grupamentos espíritas, né? Porque ele era muito rigoroso mesmo, uma pessoa muito disciplinada, muito austera, e nós sabemos que nós estamos todos num processo evolutivo, né? E ele não aceitava algumas coisas assim, alguns grupos que estavam numa incipiência e não faziam, digamos, no ver dele, tudo que poderia ser feito dentro de uma instituição cristã. Mas o Roden tem uma série de livros maravilhosos. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Ver se dá para visualizar aqui. Esses livros todos aqui, dessa parte da prateleira aqui, todos eles são do Roden. Todos, com exceção do último aqui, mas os outros livros todos são do Roden. Esses livros são fundamentais, alguns deles, para a gente entender o Evangelho. Ele tem, inclusive, um livro sobre Paulo de Tarso, que quem não conhecesse Paulo Estevão adoraria esse livro de Paulo de Tarso. É um livro espetacular. Só que depois que a gente conhece Paulo Estevão, na verdade, aí não tem como, não tem nenhum outro historiador, é impossível, né? Paulo Estevão é indescritível, né? É um livro, assim, espetacular mesmo, né? Mas para quem nunca leu nada sobre Paulo de Tarso dentro da doutrina espírita, não conhece o livro Paulo Estevão do Emmanuel, o livro de Paulo de Tarso do Roden é fora de série. Nossa! Ele é preciosíssimo, preciosíssimo. Foi, assim, profundamente inspirado para escrever esse livro. E além desse livro, ele tem vários outros livros que a gente cita aqui, que principalmente Sabedoria das Parábolas, O Sermão da Montanha, são livros que ajudam demais a compreender o Evangelho. São esses dois livros aqui, O Sermão da Montanha e Sabedoria das Parábolas. Uhum. Esses dois livros são preciosíssimos, assim, a leitura e vários outros deles, assim, mas esses dois, assim, são um bom início. O Roden é um autor que tu vai ler uma página por dia, tu não consegue, dificilmente tu vai conseguir ler mais do que uma página por dia. É muito difícil, é muito densa o livro. Ele era, para nós termos uma ideia da importância dele, ele era amigo pessoal do Gandhi, E quando ele foi expulso da igreja no Vaticano, foi expulso justamente porque ele teve acesso aos originais, assim como o Pastorino, e aí começou a escrever os livros
em cima do que estava lá descrito, né? E nesses livros aí, os cardeais do Vaticano, tu não pode escrever isso, tu não pode divulgar essas coisas. E aí começou a brigar, e não pode divulgar, e proclama o evangelho, não proclama, vai, até que ele resolveu sair para evitar confusões maiores. E aí, então, ele sai do Vaticano, vai para dar aula numa universidade na Alemanha, e aí da Alemanha ele vai, é chamado para dar aula em Princeton, onde ele faz amizade com Einstein. E amizade, assim, amizade de frequentar a casa. Os dois passavam fins de semana inteiro conversando, um se hospedava na casa do outro para aproveitar as madrugadas em conversação. Olha o nível dos amiguinhos dele, né? Então, quando estourou a Segunda Guerra Mundial, ele estava indo para o Japão para aplicar a metodologia de ensino a convite do governo japonês, e o Eisenhower disse que não deixa ele ir, e colocou o Roden para auxiliar na decifração, no decifrar dos códigos de guerra nazistas, que são todos códigos religiosos e cristãos, principalmente. E ele conseguiu ajudar a acabar com a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, o cara é um herói do planeta, e nós pouco conhecemos ele, né? E a gente acha muito curioso e gosta muito disso, porque a primeira paróquia que ele foi ordenado padre fica a 40 quilômetros aqui da minha casa. Ele foi ordenado padre em Santa Cruz do Sul, ele é natural de Tubarão, Santa Catarina, e que agora mudou até, antes ninguém queria ele, e hoje todo mundo quer a paternidade dele, né? Então ele é de São Ligeiro, que é perto de Tubarão. Perdão. Mas é um autor, assim, brilhante. Doutor Mário, Oi. o senhor poderia dar uma visão assim para a gente que não tem o livro, o privilégio que o Paulo teve de ter o livro, dar um panorama sobre o seu livro, o assunto, como o evangelho se encaixa na medicina, essas coisas. Assim. Muito obrigado, Itamar, muito obrigado. A gente se empolga realmente, assim, vai falando, o evangelho é uma coisa que... se não fosse o livro, eu estava naquela fase, assim, é necessário que eu desapareça para que o Cristo apareça, né? Mas a gente precisa divulgar e precisa do apoio de todos vocês, principalmente esse livro. Paulo César começou a descrever ele, que tem toda a descrição ali do currículo, que na verdade nem está todo o currículo ali, mas tem uma parte ali, porque nós precisamos, quem mais precisa desse conhecimento que está no Evangelho são os médicos. São os médicos que precisam isso para colocar no tratamento de saúde para a pessoa. Não tem como nós fazermos um tratamento de saúde integral, considerando mente e espírito, se a gente não conhecer o Evangelho. Então, o livro está baseado... Agora, acho que não vai pegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Você quer que eu leia aqui? O livro, né, nós temos duas versões, que é uma capa dura e uma capa de brochura, que a ideia da capa dura é justamente para presentear os colegas médicos, né? Uhum. O livro traz, talvez dê para ver aqui, um texto em grego, né? E parte dos textos em grego, para estimular a leitura do grego. O grego não é tão difícil assim. Para nós que temos uma linguagem latina, a gente acostumou a dizer, está falando grego porque a gente não entende nada. Mas nós falamos muitas coisas assim. Acabamos de falar aqui antes, por exemplo, sinópticos. Óticos já dá a visão da óptica, né? Então, nós temos muitos textos que são semelhantes. E também temos palavras ali que estão nos textos sagrados e que foram traduzidas de uma maneira assim, muito apressada. Muito, 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 muito apressada. Eu gosto sempre de citar a palavra, assim, por exemplo, do arrependimento. Arrependei-vos, porque não sei o que está próximo e tal. Essa palavra arrependei-vos não está presente no texto evangélico.
Ela não aparece na Bíblia. Não aparece. Ela foi traduzida, tem uma palavra lá que foi traduzida para arrependei-vos, mas a palavra arrependei-vos não está lá. O que está lá é metanoia. A palavra metanoia, ou metanoiete na conjugação, metanoiete, que foi traduzido para arrependei-vos, não é isso. Meta fica fácil para quem é da área da saúde, né, que está toda hora lidando com meta-análise. E mesmo quem não é da área da saúde, agora com essa questão da pandemia, todo mundo já deve ter ouvido falar em algum momento, foi publicada a meta-análise que provou isso e aquilo, não sei. Meta-análise é quando a gente analisa várias situações e chega numa conclusão. Então, o prefixo metanoia é isso. E noia é uma palavra que nós também já incorporamos no português, né? Quer dizer, agora a noia do Mário é falar no Evangelho. A noia do Paulo César é participar do GAP. Né? Agora não pode falar outra coisa que ele já vai lá do grupo de estudos Paulo de Tarso. Né? Então, a noia é aquela coisa, ele está noiado. Né? Quer dizer, é aquela coisa da mente que só pensa nisso. Então, a metanoia é exatamente isso. Então, tu faz uma análise de todas as possibilidades de reflexões de tua mente e tu fixa numa só. Então, nós analisamos nos textos várias dessas palavras que foram mal, não vou dizer mal traduzidas, eu ia dizer isso, mas está errado. Elas foram traduzidas apressadamente sem os recursos que nós temos hoje e sem o intercâmbio cultural da época. E nós temos palavras que simplesmente não foram traduzidas. Elas foram transliteradas. Né? Uma palavra, por exemplo, né, tesouro. Como é que se diz tesouro? Metanoia é uma palavra grega, que foi escrito em grego, o texto, e foi traduzido para arrependei-vos. Tesouros. Tesouros é uma palavra que nós temos, tesouros, e que no grego é tesouros. Ela simplesmente não foi traduzida, ela foi copiada direto. Não tem tradução nenhuma. Né? O nome Jesus também não foi traduzido. Né? O nome Jesus, ele foi uma adaptação, uma transliteração de Iesos, em grego. O nome do Senhor não era Iesos. Iesos foi a transliteração do hebraico para o grego. A palavra original em hebraico era Yeshua. Yeshua virou Iesos em grego e que em português nós traduzimos para Jesus. Mas se nós formos ver o sentido da palavra Yeshua e fôssemos traduzir do hebraico para o português, não seria nem Jesus, seria Josué. Então, tem muitas coisas que houveram, assim, interesses, né, participações de todo tipo. Nós citamos, por exemplo, né, no livro a gente descreve isso. Não sei se vocês já perceberam, mas no livro não tem nenhum romano malvado. Os romanos eram as pessoas mais queridinhas do planeta. Né? E quando a gente lê há 2000 anos, quando a gente lê 50 anos depois, quando a gente lê Ave Cristo, né, os romances de Emmanuel e mesmo Paulo e Estevão, a gente vê que os romanos não eram nada queridinhos assim, né? Principalmente nesses 3 primeiros que eu citei do Emmanuel, a gente vê a realidade do cidadão romano com o máximo respeito. Eles achavam que realmente estavam fazendo a coisa certa. A ideia original era fazer a Pax Romana, transformar o mundo em paz, mas a paz do jeito que eles entendiam que devia ser paz. Por isso que o Senhor diz, olha, eu dou a minha paz, não a paz que o mundo dá, mas a minha paz vos deixo. Então, a ideia original dos romanos era realmente um mundo de paz. Né? Mas da paz do jeito que eles queriam. Né? Mas eles não eram bonzinhos e condescendentes como está o tempo inteiro transparecendo no Evangelho. E outra coisa que não tem sentido no Evangelho é que os judeus são tratados assim, com raras exceções, que não deu para compartilhar isso nos romanos, como um povo execrado. Como um povo execrado. E que não é isso que os romances de Emmanuel descrevem. Pelo contrário. Lógico que tem judeu de todos os tipos.
Como nós vemos no romance de Emmanuel. Nós temos judeus lá, temos samaritanos como Simeão, né? E temos judeus como André de Gioras. Eu acho que todos aqui conhecem tudo o Paulo de Tarso, né? Eu acho que esses personagens eu não preciso explicar quem são, né? Se alguém achar que eu preciso fazer uma revisão nisso, mas como é do grupo que estuda Paulo de Tarso, eu imagino que esses personagens a gente não precisa... Mais uma perguntinha, doutor Mário. Diga, Itamar, por favor. O livro, falando de Evangelho e Medicina, e pelo que o senhor discorreu até agora, eu entendo que a medicina seria melhor praticada pelos médicos se eles tivessem um entendimento razoável do Evangelho? Muito melhor. Muito melhor. Eu vou mostrar aqui uma coisa. Olha aqui, ó. Esse livro aqui é um livro de aforismos de Hipócrates. Hipócrates é o pai da medicina, né? Aforismo de Hipócrates seriam os textos de Hipócrates. Então, os textos que Hipócrates escreveu estão aqui na página desta página que eu estou mostrando para vocês. Aqui está o grego que Hipócrates escreveu. E aqui nessa outra página está o grego moderno. Percebam a mudança, quantas linhas nós precisamos para entender o que Hipócrates escreveu aqui em poucas linhas. Uhum. Essas palavras que Hipócrates usou para explicar como é que a gente deveria fazer uma medicina foram as palavras que principalmente o médico Lucas colocou no Evangelho. Então, muitas das coisas que Hipócrates escreveu e que nós hoje praticamos a medicina hipocrática, e os médicos todos, ou na sua imensa maioria, faz o juramento de Hipócrates para poder trabalhar, está baseado no conhecimento de Hipócrates, que usa os mesmos termos que o médico Lucas escreve o seu Evangelho e depois Atos dos Apóstolos também. E nós temos que lembrar que Lucas era um médico famoso na época, um ótimo médico na época, né? E que abandona aquela medicina convencional para tratar as pacientes baseados no que aprendeu com o Evangelho. Então, esse livro, que a gente tem a pretensão de dizer que seria um ótimo presente para todos os médicos, mas também foi escrito com muito carinho para todos os que nos derem esse privilégio de trocar essas informações, mas ele traz muito esse olhar do médico para o paciente como um todo, que é mais ou menos assim, Itamar, e todos que nos ouvem aqui. Não adianta eu te prescrever um medicamento para tratar a tua dor de cabeça se eu não reconheço que a tua dor de cabeça está sendo ocasionada por um pensamento que surgiu lá do teu coração. Quer dizer, se é o teu coração que está interpretando os sintomas ou as sensações e está gerando um sentimento que vai afetar a tua mente, que vai se manifestar até o teu cérebro, o que adianta eu te dar um analgésico para tu não ter dor de cabeça se eu não estanquei a origem da dor? Tu vai ficar um dependente químico desse medicamento sem entender a causa. E eu vi muito palestrante espírita, inclusive, assim, alguns famosos, e de todas as sortes, assim, mas não é o coração. Bom, não é o coração como nós entendemos o coração, e Jesus estava se adaptando. Jesus não se adaptou de nenhuma maneira à linguagem. Ele foi bem claro, quem puder compreender, compreenda. E ele poderia ter usado outras palavras para isso, inclusive a própria mente, que era uma palavra já conhecida, nous, né? Cérebro já era uma palavra conhecida, não, mas ele fala exatamente, especificamente do coração. E tem uma série de coisas do símbolo que em relação ao cardia, né, que está lá presente, que a gente esclarece isso durante o livro. Mas é através da compreensão desse mecanismo, dessa interação de corpo, mente e espírito, que Lucas consegue tratar os pacientes.
E Lucas, principalmente, que é quem nos serve de base para escrever o livro, né, se nós olharmos com atenção no Evangelho de Lucas, ele começa com a saudação no encontro de Maria e Isabel, né, quando as duas primas se encontram, as duas ali gestando, João Batista e o Senhor, e ela saúda assim, Lucas escreve, e Maria sorrindo disse, minha alma engrandece e meu espírito rejubila, ou regozija em alguns textos. Veja bem que Lucas aqui já está descrevendo a questões em 3 níveis. O corpo sorri e diz, a alma engrandece, a alma expande, né? E o espírito regozija. Quer dizer, Lucas está dando já a noção de 3 níveis de interpretação do Evangelho e desses 3 níveis decorrem todo o entendimento da doença, todo o entendimento do processo de adoecimento e, consequentemente, processo de cura, né? Não sei se um pouquinho mais claro, Itamar. Obrigado. Doutor Diga, Mário, Paulo César. eu queria falar uma frase aqui do capítulo 1 do seu livro. Por favor. A função primeira do médico não é de sanar doenças, mas sim de auxiliar o paciente a viver melhor. E na história do planeta, ninguém desejou isso mais ardentemente do que Jesus. Exatamente. Né? Exatamente. Então, e aí, Paulo, tu me dá uma brecha, inclusive, para... Essa é outra coisa que a gente tem ideia de que Jesus curou muita gente. Na verdade, ele fez algumas curas, mas as maiores coisas que ele fez em relação a adoecimento, ele fez terapia. Ele não fez curas, ele fez terapias. O que é terapia em grego? Terapia é tu restituir a pessoa ao estado original. Então, teve momentos de cura total, como, por exemplo, quando ele restitui a mão mirrada, né, que é aquela mão ressequida, daquele irmão que estava lá na sinagoga, e ele reconstitui ela totalmente. Serviço completo. Mas tem alguns momentos que ele não faz essa cura. E o que ele faz é terapia e que foi apressadamente traduzido para cura. Terapia é restituir a pessoa ao estado original. Porque tem um sentido, tem um propósito da pessoa estar passando por aquilo, pelos adoecimentos. Todos eles, qualquer que seja. Isso fica bem exemplificado naquela situação do cego lá nas portas do templo, né? E os apóstolos perguntam, né? Senhor, quem pecou para ele nascer assim? Ele ou os pais dele? Quer dizer, como é que ele poderia ter pecado se ele nasceu assim, né? Quer dizer, teria que ter feito pecado antes do nascimento. Então, fica muito claro que eles tinham completamente aceitas, né? A teoria, a situação, o fato da reencarnação. Isso não era uma novidade para eles. E, aliás, isso não é uma questão que a gente acha muito, que nós temos, que a doutrina espírita esclarece isso. A reencarnação não é uma questão espírita, né? É uma questão espiritualista que está presente no hinduísmo, no budismo e no judaísmo também. Quando a gente estuda a Cabala, a gente vê a reencarnação desde lá de Adão, dos patriarcas, de Noé. Os judeus têm todas a trajetória das vidas, das reencarnações, das grandes figuras, dos profetas, tudo isso está tudo bem discriminado no judaísmo. Nós é que temos dificuldade em aceitar certas coisas, né? Mas eles já tinham essa compreensão da reencarnação. Lógico que não era todo mundo, porque existem facções. É a mesma coisa que nós falarmos hoje do entendimento do Cristo. O entendimento que os espíritas têm do que seja a palavra Cristo é um. O entendimento do que seja uma palavra cristã de um grupo reformista, de um grupo católico, de um grupo evangélico, de um grupo de outras manifestações,
vai ser diferente. Mas muitos têm, sim, dentro do judaísmo, já a comprovação dessas questões reencarnacionistas. De qualquer maneira, essa situação, né, do Senhor, ele restitui a visão, mas ele restitui ao estado original dele. E ele fala, e o Senhor fala assim, né? Ele nasceu assim para manifestar a glória de Deus. Ou seja, existe um propósito. A glória de Deus não é fazer o sofrimento, mas a glória de Deus é que a pessoa aprenda com aquilo que ele está passando. Seja um processo físico, seja mental, seja espiritual, mas tem um processo evolutivo de crescimento e amadurecimento intelectual e moral. É isso que o Senhor faz ao longo de todo o Evangelho, e a gente traz no livro, então, muitas dessas passagens, esclarecendo que esse processo não adianta tu fazer a cura só pelo plano físico. Não vai resolver o problema da pessoa. Pelo contrário, vai criar um problema muito maior para aquele espírito que está na frente de todos, né? Vou dar um exemplo aqui que o nosso Paulo César vai compreender muito, muito bem, assim, né? Eu sempre cito o Stephen Hawking, né? E tudo que o Stephen Hawking fez pela ciência, né? O Stephen Hawking deu um salto na comunidade científica, no entendimento da física, gigantesco. Imagina se o Stephen Hawking tivesse procurado na adolescência, quando ele estava começando a desenvolver a doença da esclerose lateral amiotrófica, e ele tivesse procurado, por exemplo, o Lar de Frei Luiz, tivesse participado lá de uma sessão com o Dr. Frederiksen, e ele tivesse restituído ele a sanidade total. E aí ele já está lá no Rio de Janeiro, resolve ficar por lá e ficar pegando onda lá. E deixa de fazer todo o avanço científico que ele proporcionou. Imagina o problemão que isso dá no espírito. Quer dizer, nós teríamos atrasado a evolução daquele espírito, comprometido, inclusive, a evolução do próprio planeta, tentando fazer o bem. Mas o bem do jeito que a gente imagina que ele seja feito. E não do jeito que o Senhor quer. Por isso que Jesus não faz curas totais, muitas vezes. E ele restitui as pessoas ao estado original, que é para a pessoa continuar passando por aqueles procedimentos com encorajamento melhor, que é o que Kardec fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando for orar por alguém, faça uma oração para encorajar aquela pessoa, para passar por aquele obstáculo com coragem. Gente, que hora nós temos aí? Doutor, a gente precisa combinar uma live depois, hein? Gente, 6 horas. Então, eu vou pedir para o senhor 2 coisinhas. Primeiro, agradecer pela sua presença. Foi uma honra, aprendemos muito. E pedir para o senhor fazer a prece de encerramento desse estudo e a prece de início do nosso estudo do Livro dos Espíritos. Pode ser? Vocês vão estudar o Livro dos Espíritos agora? Que maravilha! Um convite para o senhor ficar conosco, se assim puder. Agradeceria muito, 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 mas realmente assim, estamos também com um horário bem apertado aí, temos mais um grupo de estudos aqui também, ainda temos que... Amanhã começamos também às 6 da manhã, também já com um grupo de estudo, então nós temos ainda muitas revisões aí, realmente não posso. Mas que capítulo vocês vão estudar agora? Sérgio, pluralidade das existências, né? Pluralidade das existências. Muito bem. Ideias inatas. Ideias inatas. Muito bem, então vamos erguer o nosso pensamento, abrindo nossos corações em gratidão ao Senhor da vida, elevando em graça todo
esse cabedal de conhecimento que o Senhor derramou até pelos seus prepostos que chegaram até nós, sem o qual fica impossível viver. Agradecer e desejar profundamente que sejamos dignos e tenhamos coragem de proclamar o Evangelho e os ensinamentos que sempre estiveram presentes, porque o Pai a ninguém abandona. Que tenhamos, Senhor, um encontro nos céus nessa noite, para continuarmos os estudos e levarmos esses estudos, levar a luz dos teus ensinamentos a todos aqueles que compartilham a jornada conosco e que ainda não receberam a chance que nós outros já recebemos. Que o Senhor abençoe a todos, tenha uma ótima sequência de estudo e, mais uma vez, gratidão infinita pela oportunidade de proclamar o Evangelho e estaremos sempre unidos pelos nossos corações. Amém.